Excelência primeiro e segundo vogal, estimados convidados, colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Este é o grupo número 1 do curso de análise clínica, tem como tema febre tifoide e como título titulação da reação de Vidal dos moradores do bairro Margoso em maio de 2018. O grupo referido está constituído por 5 elementos, que são Evanildo Francisco, Anderson Alexandre, Evelise dos Santos, Juan de Baranga, é o que vos falo, Sara da Cruz Flávio. Traçamos como sumário introdução, objetivo, fundamentação teórica, metodologia, apresentação e interpretação dos resultados, conferências e apêndice. A febre tifoide é comum em algumas localidades do mundo, sendo relacionada a precárias condições de saneamento básico. O risco de contrair doença não necessariamente em tempos de inundação, mas também em tempos secos. A bactéria responsável pela doença foi descoberta no século XIX e a vacinação eficaz da incidência da febre tifoide foi descoberta um ano mais tarde. Mary Mallow tifoide, este é o nome que lhe foi atribuído por ser a primeira portadora nos Estados Unidos. Ela trabalhou como cozinheira e contaminou mais de 51 povos. No século XX, a incidência da febre tifoide diminuiu firmemente. Isto devido à introdução de vacinação, o saneamento básico, a higiene das melhorias em público e a apuração da água potável, que teve um impacto significativo. Em Angola, o aumento de números de casos tem preocupado muito as autoridades sanitárias, que muito é feito para minimizar este problema, já que em outros países encontra-se em fase de desenvolvimento. Sendo a febre tifoide uma doença que pode ser prevenida, ao longo das nossas aulas práticas realizadas no Colégio Alberto com Saúde, constatamos várias amostras escolhidas dos moradores do bairro Margoso com a reação de Vidal positiva, em que a maioria deles não apresentava nenhum sintoma. Daí surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: qual é a titulação da reação de Vidal dos moradores do bairro Margoso em maio de 2018? Dentro dessa preocupação, sendo nós finalistas do curso de análises clínicas, incentivamos a abordar o referido tema para aprofundar os conhecimentos técnicos e científicos e participando nas campanhas de sensibilização à higiene, despertando a sociedade com palestras de modo preventivo da saúde para reduzir a taxa de mortalidade. Traçamos como objetivos escrever a titulação de reação de Vidal nos moradores do bairro Margoso em maio de 2012. Diferenciar a amostra de acordo às variáveis sociodemográficas, idade, sexo e nível de escolaridade. Identificar o hábito da população segundo a lavagem das mãos depois de usar a casa de banho, antes da preparação dos alimentos, a lavagem dos alimentos e o tratamento da água. Caracterizar a amostra quanto à titulação da reação de Vidal. Definimos a febre tifoide como sendo uma doença infecciosa febril aguda sistêmica. É causada pela Salmonella typhi, subespécie entérica serotipo typhi. É um patógeno, especificamente humano, é uma bactéria com morfologia de bacilo gram-negativo móvel, pertencente à família Enterobacteriaceae. Possui alta infectividade, baixa patogenicidade e alta virulência, a que explica a existência de portadores que desempenham um importante papel na manutenção e disseminação da doença na população. Distingue-se das outras salmonelas por sua estrutura antigênica, possuindo 2 tipos de antígeno no interesse para o diagnóstico, antígeno O e antígeno H. Devido às peculiaridades da bactéria, o seu tempo de vida difere dos diferentes meios, na água doce, no esgoto, na água do mar, em alimentos, em ossos mariscos e musgos, em carnes enlatadas. As principais fontes de infecção são os portadores e os indivíduos doentes. O contágio dá-se por meio de excreções, fezes e urina, em outras ocasiões pelo vômito, expectoração ou pus. A febre tifoide só acomete o homem. Normalmente é transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados com materiais fecais humanos. São possíveis 2 formas de transmissão da febre tifoide, que são direta e a indireta. Direita, pelo contacto direto com as mãos do doente ou portador, e a indireta guarda estreita relação com a água e alimentos que são contaminados com materiais fecais humanos. O seu período de incubação depende da dose infectante, comumente de 1 a 3 semanas, 2 em média. Os gêneros das salmonelas classificam-se de acordo com a sua epidemiologia, reações bioquímicas e estruturas antigênicas, no qual pode-se entender que os sorotipos das salmonelas pertencem a 2 espécies. Salmonella bongori, que possui 18 sorovários, e a entérica, que possui 2.460 ou mais sorovários, que estão divididas em 6 subespécies. Salmonella entérica, Salamai, Virizone, Orizonai, Otionai e Salmonella indica. Os sinais mais comuns são cefaleia, mialgia, dores abdominais,
calafrio, fadigas e tosse seca. Os sintomas apresentam 3 etapas. A etapa de estado, que ocorre de 6 a 14 dias após o início dos sintomas da etapa inicial, podendo apresentar hipertermia, delírios, dificuldade de reconhecer o ambiente onde está, diarreia ou obstipação intestinal, tonturas, vômitos e ulcerações na boca em casos mais raros. A etapa de declínio, os sintomas começam a regredir, o paciente apresenta melhorias significativas, embora esteja sujeito a complicações decorrentes da doença. Na etapa de convalescência, a maior parte dos sintomas deixam de se manifestar e o paciente apresenta consequências da doença como perda de cabelo, perda de peso, apatia e descamamento da pele. O diagnóstico laboratorial baseia-se primordialmente no isolamento e na identificação do agente etiológico nas diferentes fases clínicas, por meio do sangue, por meio da urina, por meio das fezes e por meio do aspirado medular. Vimos que, para além do exame de reação de Vidal, tem outros exames complementares que podem nos ajudar no diagnóstico da febre tifoide, como a coprocultura, urocultura, hemocultura e a mielocultura. Mas como o nosso foco principal é o exame de reação de Vidal, que consiste em pesquisar quantitativa e qualitativamente anticorpos específicos ou IH por meio de testes de aglutinação. Vemos que o exame de reação de Vidal, assim como qualquer outro exame analítico, está dividido em 3 fases clínicas que são pré-analítica, analítica e pós-analítica. É na fase pré-analítica onde recebemos o pedido do exame do paciente, onde ocorre a preparação psicológica do paciente e a coleta da amostra. É na fase analítica onde nós analisamos a nossa amostra e confirmamos de acordo ao controle de qualidade. É na fase pós-analítica onde ocorre a preparação e a transcrição do resultado do paciente. Existem 2 métodos para a realização do exame de reação de Vidal, que é o método quantitativo e o método qualitativo. O método quantitativo é aquele que serve para dar um número exato de salmonelas presentes na nossa amostra. Já o método qualitativo é um método macroscópico que consiste em confirmar a presença ou ausência de salmonela ativo por meio das aglutinações. Caso a febre tifoide não seja tratada por 3 semanas, pode ocorrer possíveis complicações, como insuficiência renal, choque séptico e peritonite, e outras complicações digestivas que podem gerir uma hemorragia no estômago e intestinal, perfuração intestinal, colecistite, pancreatite e abscessos esplenhos ou hepáticos. Visto que o relatório da salmonela ativo é o homem, porque costuma ser a principal fonte de contaminação devido a alimentos mal cozidos ou crus e que vivem em áreas de condições precárias de saneamento ambiental e que consomem água maltratada, são mais suscetíveis à salmonela. Por isso, a melhor forma de prevenir esta doença: lavar as mãos antes de comer, antes de preparar as refeições, depois de usar a casa de banho, não comer alimentos crus, mal cozidos ou guardados em temperatura ambiente, consumir água potável, lavar bem os alimentos com água tratada e colocar os alimentos em locais no apropriados. domicílio, o lixo deve ser colocado num recipiente topo e contábil. Assim que a lixeira for esvaziada, deve ser lavada. A vacina também é uma das maneiras de prevenir a febre tifoide. Foi realizado um estudo observacional descritivo transversal no distrito da Samba, no bairro Margoso, onde conseguimos obter uma amostra probabilística de 60 moradores de forma estratificada, onde incluímos Todos os moradores que estiveram presentes no dia da recolha de dados e que assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Formulamos um termo de consentimento livre esclarecido, onde informaremos aos sujeitos de pesquisa de maneira que eles podem tomar a sua decisão de forma justa, sem constrangimento da sua participação ou não, traçando como variáveis de estudo Qual e quantitativa. Os dados foram coletados por meio de questionários elaborados com perguntas fechadas, foram digitalizados no programa Microsoft Word 2010, foram processados no programa estatístico EPInfo versão 7.5 e apresentados em gráficos no programa Microsoft PowerPoint 2010. Após a recolha e processamento de dados, obtivemos os seguintes resultados. Quanto à faixa etária, constatamos que foi mais frequente descrever os moradores da faixa etária dos 18 a 24 anos de idade com 55%, e foi menos frequente descrever os moradores da faixa etária dos 32 a 38 anos de idade com 8%, idade mínima 18 anos, idade máxima 45 anos. Em conformidade ao sexo, verificamos que foi mais predominante descrever os moradores do sexo feminino com 58% e foi menos predominante descrever os moradores do sexo masculino com 42%. Em função ao nível de escolaridade, foi mais frequente
frequente descrever os do ensino médio com 45% e foi menos frequente descrever os do ensino superior com 22%. Conforme a lavagem das mãos, depois de usar a casa de banho, foi mais predominante descrever os que lavavam as mãos sempre com 52% e os que lavavam as mãos às vezes com 15%. Em relação à lavagem das mãos, depois e antes de preparar as refeições, foi mais frequente descrever os moradores que não lavavam as mãos, com 63%, e foi menos frequente descrever os moradores que lavavam com 37%. Em segundo a lavagem das frutas, foi mais frequente descrever os moradores que não lavavam as frutas, com 55%, e foi menos frequente descrever os moradores que lavavam com 45%. Segundo a lavagem dos alimentos, predominou-se os moradores que lavam os alimentos com 67% e foi menos predominante descrever os moradores que não lavam os alimentos com 33%. Consoante ao tratamento da água, foi mais frequente descrever os que tratam a água com 63% e menos frequente descrever os que não tratam a água com 37%. Em conformidade aos tipos de detergentes, foi mais frequente descrever os moradores que usavam lixívia com 38% e foi menos frequente descrever os moradores que usavam de certeza com 8%. Quanto a aglutinações, foi mais predominante descrever os moradores. Assim, terminamos com a nossa apresentação. Estamos sujeitos a sugestões, críticas e perguntas. Obrigada.